Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia e posicionamento. Anestesia e posicionamento é um assunto que deve ser encarado como um misto de ciência e arte, na medida em que, nos antecipando a determinadas situações que podem trazer risco ao paciente, nos preocupando em posicionar o paciente de maneira adequada e protegendo os pacientes que vão ficar desprotegidos pela falta de cognição, falta de consciência durante o procedimento cirúrgico, muitas vezes pacientes que podem ser alinhados na mesa de cirurgia com algum equipamento de hidratação venosa ou de monitorização sobre seu corpo, podendo produzir ferimentos por causa desse contato do peso do corpo do paciente. Então, é uma situação em que devemos nos antecipar, conhecendo as alterações fisiológicas que podem advir da mudança do posicionamento, e lembrar sempre que o posicionamento do paciente no transcorrer da cirurgia deve gerar uma facilitação de acesso ao campo cirúrgico, conforto para o cirurgião, conforto e segurança para o paciente e preparar uma posição que torne o campo cirúrgico de maior qualidade, principalmente em relação a sangramento, por exemplo. O acesso ao anestesiologista durante o procedimento anestésico cirúrgico, tanto para a observação de vias aéreas, quanto de equipamento de monitorização, equipamento para hidratação venosa do paciente, deve ser estudado e planejado previamente para que haja possibilidade do anestesiologista evitar intercorrências ou tratar com maior facilidade as eventuais intercorrências que possam surgir. A preocupação é sempre, primariamente, com o conforto e segurança do paciente, o conforto do cirurgião, o preparo de um bom campo cirúrgico para o cirurgião poder executar a sua cirurgia da melhor maneira possível e entender todas as alterações hemodinâmicas e fisiológicas de outras ordens que podem ser causadas pela mudança de posicionamento do paciente. E sempre se antecipar no sentido de evitar lesões relacionadas a contatos, estiramentos, compressões, entre outros. Dependendo do posicionamento escolhido para a execução da cirurgia, muitas vezes a necessidade de indução da anestesia do paciente na maca para depois a correção do posicionamento ou adaptação do posicionamento na passagem desse paciente para a mesa cirúrgica. Eventualmente, as induções anestésicas realizadas já na mesa cirúrgica se prestam àquelas situações em que o planejamento é manter o paciente ou em decúbito dorsal horizontal ou com pequenas alterações a partir desse posicionamento após a indução da anestesia. Na anestesia raquidiana, peridural, ou outros tipos de anestesias condutivas que são realizadas com o paciente em posições diferentes daquela que o paciente vai ser mantido durante a cirurgia, ou nos pacientes em que a indução da anestesia é feita previamente, mesmo com o paciente na mesa de cirurgia, nas alterações para a posição definitiva no intraoperatório, é preciso que haja muito cuidado em relação às alterações, então, nessas transições de posição, pelos riscos de desconexão de vias aéreas quando essas estão sendo utilizadas com ventilação mecânica, por exemplo, desconexões de acessos venosos, desconexão de equipamento de anestesia e muitas vezes, dependendo da intensidade de manipulação que o paciente a que o paciente vai ser submetido, a desconexão pode ser feita até de forma intencional para que haja a diminuição do risco de lesões, como remoção do tubo traqueal ou remoção do acesso venoso. Então, é importante observar no planejamento
Se há risco de desconexão acidental, a atenção e o cuidado para que se evite ou que se observe se isso aconteceu para que haja correção da situação. E nas situações em que as desconexões são intencionais, então sempre a atenção para que seja reposta a conexão que foi desfeita durante o posicionamento. Atenção para os riscos de lesões relacionadas nos pacientes em anestesia geral, principalmente a lesões oculares, lesões de pavilhão auditivo, lesões lesões nasais devido ao posicionamento índecupto ventral, por exemplo. Então, todos esses riscos de lesões, tanto no posicionamento definitivo, mas também no momento da transição, sempre cuidado, fazer a mudança de posicionamento em equipe para proteção maior, evitar-se extensões exageradas dos membros superiores, principalmente, proteção da coluna cervical, sempre checar antes e depois da mudança de posicionamento todos os detalhes de riscos de desconexão, como o reposicionamento do acesso venoso, quando ele foi desconectado intencionalmente ou não, a reconexão do aparelho de anestesia, principalmente quando o paciente está sendo ventilado de forma mecânica, a rechecagem da monitorização, principalmente nos pacientes que tem essa transição, essa mudança de posicionamento de maneira mais intensa ou mais mudanças de posições muito diferentes umas das outras, e a atenção para acessos arteriais também, que deve ser feita com extremo cuidado para que haja a proteção desses acessos todos. Lembrar sempre dos contatos do paciente, evitar contato com metal, evitar contato de superfícies rígidas com extremidades ósseas, evitar prover sempre a proteção de cotovelo, joelho, evitar que haja estiramento no posicionamento ou nas transições, para que haja proteção então de estruturas nervosas e também da pele propriamente do paciente. Lembrar que o contato com o metal sempre vai trazer um risco tanto de lesão mecânica por contato, quanto pelo risco de, durante a cirurgia, na utilização de eletrocautério, poder levar à queimadura do paciente. Prevenir sempre a hipotermia, a trombose, verificar a função, posicionamento e a fixação da mesa cirúrgica. Então, é importante que conheçamos sempre os comandos da mesa cirúrgica, para que, na eventualidade de mudança de posicionamento, os controles sejam conhecidos e a verificação se existe um bom funcionamento desses controles, além de, como foi dito, propiciar a fixação da mesa de maneira segura. E nos pacientes que vão já estar na posição definitiva, propiciar as metas de segurança em relação à fixação do paciente, para evitar queda da mesa, evitar lesões de contato, como foi dito, entre outras. Lembrar das alterações fisiológicas que vão ser dissecadas durante esse vídeo, que podem trazer alterações de pressão, alterações respiratórias principalmente. Lembrar das lesões possíveis por compressão, principalmente lesões de extremidade, calcanhar, joelho, as lesões por compressão de bolsa escrotal, mama nas pacientes de sexo feminino, lesões nervosas, principalmente a nível de nervo fibular comum ou nervo ulnar, que é o mais comum, que são os mais comuns, principalmente o nervo ulnar, o mais comum nervo relacionado à lesão no intraoperatório, a proteção do polo cefálico contra extremidades rígidas
que podem levar a isquemia, inclusive alopécia, evitar estiramento de membros superiores a mais de 90 graus, que podem provocar também lesão por estiramento. A proteção ocular, independente da posição do paciente em anestesia geral, é uma obrigação da equipe, principalmente do anestesiologista. Paciente que vai ficar em decúbito dorsal horizontal, sempre durante a anestesia geral, a proteção utilizando fitas adesivas para que se evite a abertura da pálpebra do paciente, ressecamento e lesão da córnea. E nos pacientes que vão ficar em decúbito lateral ou decúbito ventral, a proteção contra qualquer tipo de contato em relação ao globo ocular, que pode levar a lesões severas e graves. E sempre a vigilância atenta do anestesiologista, monitorizando e se antecipando, prevenindo todas essas lesões possíveis que muitas vezes causam danos muito importantes nos pacientes, podendo levar até a demanda judicial. E tratar todas as alterações que se apresentem em relação à parte fisiológica do paciente, que, como foi dito, podem acontecer dependendo do tipo de mudança de posicionamento. Esse diapositivo traz essa tabela com o abecedário relacionado às diversas variáveis que devem ser examinadas, checadas e rechecadas no posicionamento e no reposicionamento do paciente durante o procedimento anestésico cirúrgico. A partir da letra A, que representa a palavra inglesa airway, ou vias aéreas, então a checagem da conexão do tubo traqueal, a confirmação da monitorização por capnografia e a ausculta bilateral do tórax do paciente para confirmar o bom posicionamento do tubo traqueal, se não está seletivo, se ele está conectado, se ele está ventilando. Ver a ventilação, então, checada via aérea, ventilação do paciente, a checagem da circulação através da monitorização eletrocardiográfica, pressão, principalmente oximetria, que também auxilia nesse quesito, a checagem dos diversos aparelhos utilizados durante a cirurgia e que, uma vez instalados, antes da mudança do posicionamento do paciente, devem ser rechecados a cada mudança de alteração e, obviamente, essa monitorização deve ser submetida a uma vigilância contínua, porque mesmo depois do reposicionamento e rechecagem, qualquer um desses aparelhos, obviamente, pode apresentar alguma alteração de funcionamento. Então, o que se iniciou como utilização de monitores deve ser mantido e rechecado sempre uma vigilância atenta. Observar as extremidades e os olhos dos pacientes, observar o fluxo de oxigênio e de demais gases que eventualmente possam estar sendo utilizados, a utilização do agente anestésico inalatório deve ser checada sempre também. É possível o fechamento do dial de concentração do vaporizador durante mudança de posicionamento e depois da posição definitiva do paciente ser alcançada. Então é sempre importante observar se por acaso os fluxômetros foram fechados, o vaporizador foi fechado, observar de novo se eles foram reabertos de forma que foi planejada previamente. A utilização das placas da placa de bisturi elétrico, a observação do posicionamento da cabeça do paciente, os acessos intravenosos e arteriais eventualmente utilizados, e as junções, as articulações dos pacientes, sempre observar se essas articulações estão em posição neutra ou em posição de segurança, de proteção e conforto para o paciente. Vamos observar várias situações em que estiramento por extensão ou por flexão exagerada de articulações podem levar a lesões neurológicas e muitas vezes essas lesões causam problemas gravíssimos no pós-operatório.
A cabeça do paciente deve ser mantida numa posição tal que seja preservado um alinhamento entre cabeça, coluna cervical e coluna tóraco-lombar. Esse alinhamento facilita o fluxo sanguíneo pelas artérias vertebrais, além de de manter um retorno venoso adequado. O desalinhamento, seja lateral ou excesso de flexão ou extensão do pescoço, pode levar à diminuição da drenagem do retorno venoso, com formação de edema e aumento de sangramento no intraoperatório. Flexão e extensão excessivas podem trazer, no momento dessa mudança de posição, a migração do tubo, que na extensão pode migrar esse tubo, fazendo com que haja muitas vezes a retração do tubo e a possibilidade inclusive de extubação do paciente na extensão excessiva, se esse tubo não estava bem posicionado, ou na flexão pode acontecer do tubo traqueal ser introduzido mais do que o ideal e a seletivação da intubação pode acontecer. Também na flexão pode acontecer diminuição do fluxo sanguíneo por compressão das artérias vertebrais e carotídeas, levando à possibilidade de esquema de tronco e de medula cervical. Flexão excessiva também pode levar tanto à isquemia quanto ao edema da língua por diminuição do fluxo sanguíneo e fornecimento de suprimento sanguíneo à língua, como também diminuição do retorno venoso, da drenagem sanguínea da língua, levando a uma síndrome compartimental de língua que pode ser extremamente grave. A flexão excessiva também pode gerar o acotovelamento do tubo traqueal. Muitas cirurgias se beneficiam com a elevação do posicionamento da cabeça, para que facilite a drenagem sanguínea e assim traga uma melhor qualidade de campo cirúrgico em cirurgias realizadas em polo cefálico ou em regiões mais superiores, cirurgia de ombro, por exemplo. E essa melhor drenagem vai fazer com que haja tanto diminuição do sangramento como diminuição da formação de edema. A possibilidade de surgimento de embolia aérea devido ao fato da região cirúrgica estar em nível acima do nível do coração, fazendo com que a pressão nesse território venoso fique subatmosférica, faz com que esse paciente seja encarado de uma maneira muito diferente. Deve-se ter cuidado em relação a isso, e no surgimento de qualquer suspeita de embolia, a remoção, a devolução do paciente ao decúbito horizontal o mais rapidamente possível e a colocação de líquido sobre o sítio cirúrgico para que diminua a entrada de ar pelo acesso, pelas lesões venosas que aconteceram ali, pode reduzir a chance de complicações. E se essas complicações surgem, a embolia pode trazer arritmia, fenômenos graves como choque obstrutivo, entre outras situações, como vai ser conversado mais à frente. Lembrar sempre que no paciente com elevação do polo cefálico, ocorre uma redução da pressão arterial naquela região em relação à região onde está sendo aferida a pressão, se essa pressão está sendo aferida no membro superior, por exemplo, já que existe uma diferença de altitude do coração para o polo cefálico. Portanto, nessa situação, há indicação de mensuração da pressão arterial a nível do ouvido do paciente. Se por acaso a pressão arterial está sendo aferida de modo invasivo, o dômus do equipamento utilizado na monitorização da pressão arterial invasiva deve ser colocado a nível do pavilhão auditivo, que é
mais ou menos à altura do polígono de Willis e, portanto, a referência dessa pressão vai ser mais ou menos a referência da pressão arterial a nível cerebral. Isso traz mais segurança e uma monitorização mais efetiva da pressão arterial no tecido nobre, que é o que, em última análise, nos importa de maneira mais significativa. Lembrar também que a simples elevação do polo cefálico em 10 graus em relação ao plano horizontal reduz já a pressão intracraniana, o que beneficia na cirurgia neurológica encefálica, devido à facilitação, então, da drenagem licórica, diminuição do edema cerebral e melhor qualidade de tecido que está sendo manuseado pelo cirurgião. E ainda assim, a 10 graus de elevação em relação ao plano horizontal, ou seja, a partir do decúbito ventral horizontal, a partir do decúbito dorsal horizontal, quando se eleva o polo cefálico em 10 graus, você mantém a pressão de perfusão cerebral. Então, você tem benefícios na elevação do polo cefálico por melhor drenagem sanguínea, diminui a possibilidade de edema e sangramento no campo cirúrgico, facilitando o trabalho do cirurgião, sem prejudicar a pressão de perfusão cerebral, porém, existe o risco de embolia, que é um risco real, e a atenção em relação à pressão arterial, que nesses pacientes, se a pressão arterial está sendo aferida a nível de membro superior, a atenção para que se evite hipotensão arterial, porque a hipotensão arterial a nível do membro superior vai traduzir uma hipotensão arterial mais intensa ainda a nível de polo cefálico, com diminuição da pressão de perfusão cerebral. Portanto, essa monitorização em pacientes de maior gravidade, pacientes neurológicos, deve ser feito através da pressão arterial invasiva, com o domus de mensuração de pressão invasiva a nível de pavilhão auditivo. Muitas vezes, durante cirurgia neurológica, a necessidade de craniotomia ou intervenção sobre a coluna cervical faz com que haja a indicação de fixação da cabeça do paciente à mesa cirúrgica. Essa fixação, muitas vezes, é feita com a utilização desses equipamentos, o fixador de Mayfield Keith ou o fixador de Sagitta. Então, são equipamentos que são instalados na mesa cirúrgica convencional e que, na sua outra extremidade, tem esses modelos de fixação que perfuram o couro cabeludo do paciente e projetam na entrada do crânio perfurações que mantêm, então, o paciente em posição estática, facilitando o procedimento cirúrgico e evitando riscos de lesões anatômicas graves. Pacientes que são submetidos a procedimento cirúrgico em decúbito ventral, sob anestesia geral, seja cirurgia sobre fossa posterior, coluna cervical, torácica ou lombar, eles necessitam da proteção dos olhos, do nariz e dos ouvidos. Normalmente, há indicação de utilização de algum equipamento especial, um deles é o representado nesse diapositivo, que é a proteção em ferradura, onde o contato do paciente vai ser, na sua face, vai ser pela região frontal e pelas regiões malares, com a liberação de boca, de nariz e dos olhos do paciente para que não haja contato. Uma grande vantagem dessa ferradura é a possibilidade de visualização por baixo ali do equipamento, se o paciente está bem protegido. Se houver dificuldade do contato visual, o contato através de palpação para ver a liberação dos olhos é de fundamental importância. E a fixação do tubo traqueal durante esse posicionamento também é de extrema importância. Deve ser feito de maneira tal que se evite o risco de deslocamento do tubo, tanto para a introdução exagerada quanto para a remoção do tubo da traqueia do paciente no intraoperatório, que pode trazer consequências drásticas. Portanto, a fixação aqui deve ser bastante cuidadosa
e a monitorização, a avaliação permanente desse equipamento deve ser feita de maneira a evitar essas complicações. Sempre a preocupação maior com o contato de olhos, nariz e a fixação do tubo e a eventual proteção contra descolamento do material utilizado para fixação do tubo. Isso deve ser planejado de maneira que tente-se impossibilitar a remoção do tubo ou a entrada exagerada. Outra fonte de preocupação em relação ao posicionamento do paciente são as lesões de nervo periférico, que podem ser causadas por estiramento, compressão e transecção. A compressão pode ser causada por efeito direto sobre a mielina, compressão direta sobre o próprio nervo, ou compressão vascular levando à lesão nervosa. E a transecção pode ser parcial ou total. As grandes queixas no pós-operatório são relacionadas à parestesia, fraqueza, formigamento e dor. Isso foi comprovado no levantamento realizado pela Associação Americana de Anestesiologia, no levantamento de processos contra lesões de nervo periférico entre 1990 e 1999. As lesões mais comuns são relacionadas a nervo ulnar no membro superior e nervo fibular comum no membro inferior. As lesões mais comuns, de maneira geral, são lesões relacionadas ao nervo ulnar, 28%, plexo braquial em 20%, raiz lombosacra em 16% e lesão medular em 13% dos casos num levantamento realizado. As lesões mais comuns em pacientes submetidos à cirurgia de coluna, num levantamento por Camel em 2006, mostrou que 60% dos casos eram relacionados à alteração sensorial, 24% dos casos relacionados à alteração mista, tanto sensorial quanto motora, e 14% relacionados à alteração motora. Esse foi um estudo realizado com 380.680 pacientes, onde foram apresentadas 112 lesões. É importante o reconhecimento dos riscos que podem levar ao aumento da incidência de lesões, e esses riscos estão relacionados principalmente a alterações de pressão, tanto a pressão elevada quanto a pressão reduzida, ou seja, a hipertensão arterial ou a hipotensão mantida, principalmente a hipotensão no intraoperatório, que favorece as lesões isquêmicas neuronais, tanto por compressão quanto por estiramento. Os extremos de idade, principalmente nos pacientes mais idosos, a arteriosclerose, que dificulta a circulação e principalmente a microcirculação, favorecendo a instalação de isquemia, doenças vasculares, etilismo, tabagismo, extremos de peso e cirurgias prolongadas podem levar a aumento da incidência de lesões nervosas. Uma iatrogenia possível de aumentar essa incidência também é a hidratação excessiva, que vai trazer diminuição da capacidade de oferta de oxigênio ao tecido na microcirculação por edema tecidual e assim a facilitação da isquemia. Outro aspecto importante são as alterações fisiológicas decorrentes das mudanças de posicionamento. Paciente que apresenta assim decúbito dorsal horizontal vai apresentar uma manutenção de pressão arterial mais equilibrada em seu corpo, enquanto a ventilação, em ventilação espontânea, vai apresentar uma ventilação de maior qualidade na parte posterior do tórax, na parte mais dependente. Essa parte que é pressionada pelo conteúdo abdominal, jogando o diafragma em direção cranial, permite uma maior ventilação, já que a contração diafragmática vai fazer uma movimentação mais intensa nessa região posterior, na região mais dependente. A região anterior do tórax vai apresentar uma ventilação menor e a
perfusão vai ser mais intensa na parte dependente também, portanto vai manter uma relação ventilação-perfusão mais adequada na região posterior do tórax. No paciente que muda essa posição de decúbito dorsal horizontal para uma posição de céfalo declive, vai sofrer um aumento do retorno venoso. Esse aumento do retorno venoso vai fazer com que haja um maior estiramento das fibras atriais com estímulo direto sobre o nódulo sinusal e aumento da frequência cardíaca. Além desse estiramento das fibras atriais, há também a participação de vários receptores atriais e de grandes vasos que, quando estirados pelo aumento do retorno venoso, vão provocar redução do tônus vagal e aumento do tônus simpático via estímulo do núcleo do trato solitário. Isso provoca um aumento da frequência cardíaca também. Esse mecanismo é chamado de reflexo de Bainbridge. Aumenta o retorno venoso, aumenta a frequência cardíaca. Da mesma forma, acontece a diminuição da frequência cardíaca quando o paciente é colocado em céfalo aclive. Ou seja, ele é colocado em céfalo aclive, diminui o retorno venoso, isso provoca a diminuição da frequência cardíaca. E esse é o reflexo de Bezold-Jarisch. A ativação do núcleo do trato solitário pelo aumento do retorno venoso também provoca a ativação do hipotálamo com maior produção de hormônio antidiurético e também a produção aumentada de peptídeo natriurético atrial, provocando maior perda de sódio pela urina. Os baroreceptores carotídeos e aórticos, eles respondem de forma diferente. Enquanto nos receptores atriais o aumento do estiramento provoca aumento da frequência cardíaca, nos receptores arteriais, carotídeos e aórticos, o aumento do estiramento provoca redução da frequência cardíaca. Os baroreceptores carotídeos inervados pelo nervo de Hering, que é ramo do glossofaríngeo, e os baroreceptores aórticos, que é inervado pelo nervo de Sion, que é ramo do nervo vago, ambos, quando submetidos a maior estiramento, provocam a diminuição do tônus vagal, a diminuição do tônus simpático e aumento do tônus vagal, com redução da frequência cardíaca. Quando esse estiramento diminui, em pacientes que sofrem hipovolemia, por exemplo, há uma diminuição do estímulo vagal e aumento do estímulo simpático com aumento da frequência cardíaca. A estimulação da redução do estiramento com aumento da frequência cardíaca também é feita através de interferência do núcleo do trato solitário. Essas respostas a alterações de posição, elas são inibidas ou bloqueadas pela anestesia. Muitos anestésicos que provocam vasodilatação e técnicas anestésicas também, como a anestesia do neuroeixo, que vai produzir a simpatectomia química, podem aumentar a intensidade da hipotensão nos pacientes submetidos a essas alterações de posicionamento. É importante lembrar que nos pacientes anestesiados, elevar rapidamente o dorso do paciente vai provocar uma maior intensidade de hipotensão e bradicardia devido à falta da aferência e estímulo e resposta simpática, que vai então induzir esse paciente a maior comprometimento hemodinâmico. A respiração também se altera. Nos pacientes que são postos em decúbito dorsal, há já, pelo simples posicionamento do paciente em decúbito dorsal, a diminuição da capacidade residual funcional por aumento de áreas de microatelectasia. E isso, quando há redução do tônus muscular do paciente pela anestesia, há uma maior redução ainda da área de troca devido a maior comprometimento via aumento de atelectasias. Então, no paciente em ventilação espontânea com anestesia, há aumento do volume corrente
perdão, a diminuição do volume corrente, da capacidade residual funcional, enquanto no paciente em ventilação controlada, a possibilidade de utilização de mecanismos como pressão positiva no final da expiração para que se mantenha a maior quantidade de alvéolos abertos. É importante lembrar também que o paciente em decúbito, principalmente quando anestesiado, ele apresenta um aumento do volume de oclusão, ou seja, a quantidade de ar que permanece no pulmão do paciente quando ele começa a apresentar o fechamento de vias aéreas. Então, esse aumento de volume de oclusão significa uma piora da qualidade de ventilação do paciente. No paciente em ventilação espontânea, há maior qualidade de ventilação na região posterior, dependente do tórax, do pulmão, quando ele está em decúbito dorsal horizontal. Quando ele é colocado em ventilação mecânica, isso se inverte, uma vez que o que facilitava a ventilação do paciente quando ele ventilava espontaneamente era a compressão via vísceras abdominais, deslocando o diafragma em direção cefálica, fazia no paciente em ventilação espontânea que quando a contração do diafragma acontecesse, o seu deslocamento era maior. Portanto, a ventilação na região dependente é maior no paciente em ventilação espontânea. Quando ele está em ventilação mecânica, a pressão exercida para a entrada do ar no pulmão do paciente não é mais via contração diafragmática e, portanto, a pressão que vem sendo introduzida via vias aéreas superiores vai fazer com que haja uma maior movimentação na parte não dependente do tórax e a ventilação fica então fica maior na região não dependente do tórax, na região anterior do pulmão. Por outro lado, a ventilação mecânica induz um aumento da pressão intratorácica que faz com que haja redução do retorno venoso, redução da precarga. Essa redução ela se intensifica em pacientes que estão em utilização de PIP, pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes obesos ou com ascite, e em pacientes com anestesia superficial, onde o tônus muscular impede que haja uma ventilação facilitada devido à menor complacência torácica. Pacientes mantidos em decúbito dorsal, decúbito ventral horizontal, têm uma melhor qualidade de ventilação, de relação ventilação-perfusão, uma vez que há uma prevalência de ventilação adequada em regiões não dependentes e, embora haja uma tendência a melhor fluxo sanguíneo na região dependente, a coluna hídrica é pequena e a massa de pulmão na região posterior é maior, portanto, consegue-se manter uma melhor relação ventilação-perfusão nessa situação. A posição supina costuma cursar com alteração discreta na parte hemodinâmica por preservação do volume sistólico e, quando há hipotensão, ela costuma ser discreta, a não ser que se utilize substância que atue sobre algum componente da formação das variáveis da pressão arterial, a alteração da contratilidade, vasodilatação ou diurético, por exemplo. A ventilação normalmente no paciente em posição supina cursa com diminuição da capacidade residual funcional e da capacidade pulmonar total devido à formação de atelectasias, o que faz aumentar o espaço morto e diminuir a relação ventilação-perfusão, com formação de shunt. A ventilação ela é favorecida na região dependente quando em decúbito dorsal há uma elevação das vísceras em direção cranial, que faz, durante a ventilação espontânea, uma maior movimentação do diafragma naquele setor, o que favorece uma ventilação de melhor qualidade. Na ventilação mecânica, na ventilação controlada, esse perfil de ventilação se altera com prevalência de melhor
ventilação na parte não dependente do pulmão e assim uma piora na relação ventilação-perfusão. Paciente nessa posição que tem necessidade para o procedimento cirúrgico ou não de uma flexão ou extensão cervical, essa deve ser realizada com cuidado e com limites para que se evite o deslocamento tanto proximal quanto distal do tubo, que pode levar ou a seletivação da intubação, normalmente a intubação do bronquiofonte direito, que tem uma angulação mais reta em relação à traqueia, além de ser de um calibre maior, facilita a intubação naquele brônquio quando da flexão exagerada do pescoço do paciente. E em relação à hiperextensão, o contrário pode acontecer com a migração do tubo, que pode eventualmente sair do interior da traqueia, e o paciente pode ser então estubado por essa manobra. A pressão de perfusão cerebral normalmente se mantém no paciente em decúbito na posição supina. Isso se deve à manutenção de pressão arterial média e em pacientes com diminuição da complacência intracraniana, há uma desvantagem nessa posição devido à redução da drenagem venosa. Pacientes que apresentam edema cerebral ou alguma condição que precise de redução da pressão intracraniana, a elevação da cabeça, do tórax do paciente pode favorecer essa situação. Em relação aos contatos, novamente, sempre com bastante atenção, proteger a região da cabeça do paciente que está em contato com a mesa, quando a cirurgia se prolonga, principalmente devido ao contato com aquela superfície se endurecida, pode provocar isquemia tecidual e até alopécia. Cuidado também na proteção da região sacral, dos tornozelos, calcanhares, a atenção para evitar-se contato com instrumentos, com superfícies de maior rigidez na região externa da perna, na região lateral do joelho, devido ao risco de compressão do nervo fibular comum contra a cabeça da fíbula do paciente. E também a proteção em relação aos cotovelos do paciente, para que haja a proteção principalmente do nervo ulnar, que é bastante vulnerável devido à sua situação bastante superficial na região do cotovelo. Também nessa posição é importante que se evitem as compressões, proteger sempre as regiões perineais do paciente, proteger as regiões onde há proeminência óssea para que não haja lesão tecidual, evitar a extensão dos braços a mais de 90 graus, evitar a rotação da cabeça a mais de 45 graus, e mesmo as flexões laterais, quando não houver indicação cirúrgica, também devem ser evitadas. A posição neutra é sempre uma posição mais protetora. Pacientes com braço ao longo do corpo devem ter esses braços bem protegidos para que se evite deslocamento súbito durante a cirurgia, com risco de lesão em ombro do paciente, ou mesmo que movimentações espontâneas não percebidas, ou movimentações por queda do braço sem que haja uma proteção maior, que o paciente pode manter durante a cirurgia um contato com região metálica da mesa, que pode eventualmente na utilização do eletrocautério levar a queimadura. Mesmo que não aconteça isso, o contato com extremidades endurecidas, como as arestas da mesa, podem levar também à lesão tecidual. Proteger sempre o cotovelo, proteger os membros superiores quando o paciente estiver com o braço aberto na posição de crucifixo, para que não haja extensão do cotovelo, que pode levar também tanto a dor no pós-operatório, lesão do nervo cubital. Proteger então sempre o cotovelo do paciente. O nervo ulnar é o nervo mais comumente lesado em anestesia por alteração de posicionamento ou não,
e ele deve receber bastante atenção em relação a isso. A contenção do paciente na mesa para evitar quedas, deslocamentos súbitos também é importante. Procurar sempre a proteção da região lombar e um posicionamento que seja confortável para o paciente quando ele ainda estiver acordado, para que não se perceba nenhuma região de contato doloroso. Muitas vezes o paciente tem alguma parte do equipamento de anestesia, de hidratação ou de monitorização sob o corpo do paciente, que muitas vezes passa desapercebido, e aquilo ali gera uma ferida na pele do paciente, que também é uma coisa desagradável. A dor lombar, ela muitas vezes pode ser evitada com pequenas elevações dos membros inferiores, com discretas flexões de quadril e de joelho, que diminuem a tensão tanto da região lombar quanto do nervo ciático, que também pode ser submetido a extensões, a estiramentos em posicionamento não adequado, e principalmente nos pacientes que já têm história de doença lombar, pacientes que tenha alguma patologia discal ou algum vício de postura ou cifose. Então esses pacientes devem ser protegidos adequadamente para que se evite acidentes, lesões e dor no pós-operatório. Essa figura nesse diapositivo mostra a inervação do membro superior e mostra como alguns nervos são bastante vulneráveis à compressão. Começamos pelo nervo radial, que contorna o húmero e passa da sua face posterior para a face lateral no terço medial do húmero, e onde passa a ser bastante vulnerável a compressões por estruturas da mesa cirúrgica, suportes, etc. Precisa ter atenção e proteção em relação a isso. O nervo cubital também na fossa do olecrano no cotovelo, que não apresenta cobertura muscular nenhuma, apenas o tecido celular subcutâneo e pele, fazem com que ele seja também bastante vulnerável a compressões. O nervo radial também é superficial, embora tenha uma camada muscular bastante volumosa, que gera uma proteção um pouco maior. Evitar sempre a hiperextensão do cotovelo do paciente, que pode levar a lesões tanto do nervo ulnar quanto em paciente muito musculoso. O músculo bíceps pode provocar estiramento do nervo mediano também, levando a risco de lesão. E lembrar do plexo braquial, que deve ser protegido através de posicionamento adequado, evitando-se a rotação e hiperextensão do pescoço do paciente. A posição neutra é sempre a mais aconselhada, a não ser em algumas situações de indicação cirúrgica. Aqui, de novo, a recomendação da proteção do nervo ulnar, a preocupação com a sua preservação devido à sua condição anatômica bastante vulnerável na passagem contornando o epicôndilo medial do húmero do paciente, que pode facilmente ser comprimido devido à falta de uma proteção muscular, apenas o tecido celular subcutâneo e a pele do paciente. O contato contra ele por superfícies endurecidas e pontiagudas pode causar compressão e isquemia dessa estrutura nervosa. A figura B, na extrema direita desse diapositivo, mostra também que a hiperflexão do cotovelo pode levar à compressão e isquemia devido à contenção no túnel retináculo do cubital, que é produzido por uma capa de aponeurose que mantém esse nervo em uma posição mais ou menos fixa, e a hiperflexão então pode levar à compressão desse nervo e à isquemia e lesão. Pacientes em anestesia com os braços estendidos, abertos ao lado do corpo, devem manter então o membro superior do paciente em supinação ou posição neutra, para que haja menor risco de lesão e de compressão por estiramento do nervo naquela passagem. Evitar sempre
que haja compressão, contato, e no paciente que vai manter os braços ao longo do corpo, a mão, a face anterior da mão deve ficar em contato com o corpo do paciente, a posição de melhor segurança para evitar-se lesões nervosas. E lembrar que o ulnar, ele, além de ser o nervo mais frequentemente acometido em lesões de nervo periférico durante anestesia e cirurgia, essa frequência ainda é maior em indivíduo sexo masculino, principalmente no indivíduo idoso. Esse diapositivo traz essa figura mostrando de novo o que foi comentado anteriormente, do risco da compressão do nervo radial na face lateral do terço medial do húmero. Portanto, contatos contra extremidades endurecidas, contra hastes, suportes que comprimam essa região do braço do paciente deve ser evitado, e se houver a necessidade da utilização desse suporte, deve ser providenciado proteção para essa região, para que se evite essa lesão, portanto. De novo, reforçamos aqui a necessidade dos cuidados de proteção contra os nervos do paciente na posição supina. Na figura direita, da direita, é possível ver o membro do paciente, o membro superior esquerdo do paciente, sendo deixado em contato com a aresta da superfície da mesa cirúrgica, que pode levar à compressão do nervo cubital na sua passagem pelo epicôndilo medial do cotovelo do paciente. E na figura da esquerda, existe também esse risco, o cotovelo do paciente está depositado ali numa superfície dura da mesa, que pode levar a essa lesão, deve ser protegido, mesmo que não haja lesão do nervo por compressão, esse contato se prolongado com a superfície dura da mesa e pontiaguda, ela pode levar à lesão da pele também. Então, deve ser evitado, deve ser protegido. E também na figura da esquerda é possível ver ainda o suporte da mesa cirúrgica comprimindo ali o braço no terço medial do braço esquerdo, podendo causar lesão por compressão na passagem do nervo radial ali. Uma situação bastante perigosa também é a hiperextensão do membro superior. Elevar o membro superior a mais que 90 graus é uma situação em que provoca a hiperextensão do plexo braquial, e essa hiperextensão pode provocar tanto o próprio estiramento, mas também a compressão na sua passagem na região da axila, pela compressão contra a cabeça do húmero. Então, terminantemente contraindicada a hiperextensão ou abdução excessiva do membro superior. É possível ver na figura à esquerda a passagem do plexo braquial entre a clavícula e as costelas primeiras do paciente, e também a deposição de peso sobre a clavícula também pode levar à compressão do plexo braquial nessa passagem. Nesse diapositivo, a figura da esquerda demonstra de novo como essa hiperextensão ou a abdução excessiva do membro superior pode causar a compressão do plexo braquial pela cabeça do húmero do paciente. E também à direita é possível ver como essa lesão pode ser ainda facilitada e agravada pela rotação contralateral da cabeça do paciente ou pela hiperextensão do pescoço para o lado contralateral também. Essas foram as fontes consultadas. Terminamos aqui a primeira parte do vídeo sobre posicionamento do paciente em anestesia. Espero que tenham gostado do conteúdo e agradecemos qualquer forma de comentário. Muito obrigado pela atenção.